Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Essa é a terceira e penúltima live da programação do Tempo da Criação. E hoje a gente vai conversar sobre a igreja e a crise climática, o que a igreja tem feito, o que ela pode fazer, como ela pode contribuir na retomada da esperança. E antes de chamar os nossos convidados, eu quero fazer um convite. Estamos vivendo tempos de queimadas, Brasil está em chamas e renovar nosso mundo não poderia ficar calado. Então, estamos promovendo na segunda-feira à noite um momento de oração comunitária pelo fim das queimadas. Queremos convidá-los a estar conosco para orarem por chuvas no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, e também para orarem para que os nossos governantes façam alguma coisa de forma urgente no combate a essas queimadas. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Esse é o nosso convite. Depois nós vamos divulgar nas redes sociais, para que você também possa compartilhar com outras pessoas e convidá-los a estar conosco. Então, na segunda-feira, dia 21 de setembro, às 8 horas, vai ser via Google Meet. Pronto. Perdão, gente, travei aqui. Mas eu estava falando dos eventos que teremos na semana que vem, relacionado ao fim das queimadas. Então, a gente tem essa reunião de oração na segunda-feira à noite, às 8 horas da noite, e a gente também tem uma campanha virtual. No final da live, eu coloco aqui para vocês os cards. Então, vamos começar a nossa live, que já estamos atrasados. Eu vou colocar primeiro Fidelis. Fidelis é educador ambiental lá em Belém, no Pará, é advogado, ativista, e ele que vai moderar a nossa live dessa tarde. Eu vou passar agora a palavra ao Fidelis para que ele chame os demais participantes. Olá, Raquel. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu quero agradecer o convite à Raquel, ao Renovar Nosso Mundo, esse movimento que está coordenando essa campanha lançada do programa Tempo da Criação. Quero expressar gratidão pela iniciativa de estarmos juntos como um povo de Deus, unidos nesse momento de reflexão, de oração, de intercessão e comunhão diante de todos esses problemas ambientais que estamos enfrentando. E, para começar a nossa programação de hoje, quero iniciar convidando aqui. Vamos começar com o Vinícius Lima, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente Bom Jesus, em Santa Catarina, mas só avisando que ele é gaúcho, torcedor do Inter. Seja bem-vindo, Vinícius. Gratidão pela sua disposição de estar junto conosco aqui. Obrigado, Fidelis. Vamos convidar também o Felipe Abreu. Felipe também é pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de BH, Minas Gerais, comedor de queijo. Não sei se ele é torcedor do Cruzeiro, se ele é torcedor do Galo. Mas ele vai ter Tudo bom, meu querido irmão? Sou sofredor do Cruzeiro e comedor de pão de queijo. É um prazer estar aqui com vocês, estar participando aí dessa live, desse bate-papo aí tão oportuno. Amém. Gratidão por você estar junto conosco aqui. Vamos também trazer o Ivaldo. O Ivaldo também é pastor da Igreja Anglicana Jesus de Nazaré, na praia de Guaibu, em Pernambuco, terra boa, conhecida como Recife, conhecida como a Veneza brasileira, terra de alegria, terra do frevo. Ivaldo, é um prazer ter você junto com a gente aqui. Vamos também chamar a Andréa, a nossa irmã Andréa Alexandre, que é minha vizinha, quase vizinha, mora no Acre. É mais fácil ir para o Rio de Janeiro do que vir para Belém, né, André? A gente acha que pelo fato de a gente estar no mesmo bioma, que somos vizinhos e tal, mas a distância é imensa. É uma alegria ter você aqui.
Obrigada. Andréa é coordenadora da Escola de Ecologia Humana da Missão Avalanche e ela também é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular Esperança 2. Em Boa Vista, Andréa? Rio Branco, Rio Branco, desculpa. Tá certo. Seja bem-vinda. Gratidão por se dispor a estar aqui conosco também. Vamos também chamar a nossa irmã Socorro. Será que já conseguiu a conexão? Não sei se a Socorro já conseguiu a conexão. Não. Então vamos chamar nosso irmão Gustavo Lagares. Ele é do movimento Nós na Criação, que eu também faço parte. Ele também é comedor de queijo. Não sei se ele é sofredor, igual o Felipe. Pela rimando. Mas o Gustavo também é doutorando e vai poder compartilhar com a gente um pouco da trajetória dele aqui. Obrigado pela sua participação, Gustavo. E, por fim, o nosso irmão Saulo Lino, que é ambientalista, faz parte da ONG Terra Azul, que eu conheço desde quando foi fundada e começou a integrar o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Seja bem-vindo, Saulo. Gratidão por você estar junto conosco aqui. O Saulo é da Igreja Anglicana de Brasília, no Distrito Federal, e vai poder compartilhar com a gente um pouco da trajetória dele aqui também. Bom, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: cada um vai ter 10 minutos inicialmente para expor um pouco do que a sua comunidade de fé, a sua igreja tem feito, ou daquilo que compreende como sendo necessário que o povo de Deus faça para renovar a esperança e cumprir o papel da igreja, que é o papel de ser instrumento de restauração, né? de proclamação do Evangelho, que é o Evangelho que restaura todas as coisas aos seus propósitos iniciais. E antes de começar com o Vinícius, eu quero só contar rapidinho uma experiência que eu sempre costumo falar nesses momentos, que é o seguinte: desde criança, nasci numa família evangélica, meus bisavós eram batistas, meus avós também, e eu aprendi desde criança na igreja uma musiquinha que eu sempre gosto de cantar, que ela fala assim: essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus morar. Eu canto essa música para mostrar assim, como nós construímos historicamente uma compreensão teológica complicada que dissocia a relação nossa, seres humanos, com o resto da criação, como partes da criação, e uma compreensão teológica e escatológica de destruição de todas as coisas, que se contrapõe, inclusive, a uma visão bíblica que diz que Deus, primeiro, ele ama tudo que ele criou, ele disse que tudo que ele criou era muito bom. Segundo, que diz que tudo que ele criou é eterno e dura para sempre. A Bíblia diz em Eclesiastes: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E, por fim, a missão da igreja, que é proclamar o Evangelho de João 3,16, né? Que é o de restauração, de salvação de todas as coisas, e não apenas da espécie humana. E a partir dessa minha experiência que eu convido cada um de vocês a falar um pouco dessa experiência, dessa trajetória de vocês e da compreensão que vocês têm de como nós podemos superar essa cosmovisão que precisa ser superada no mundo gospel, palavrinha terrível, né? No mundo evangélico. E vamos conversar com o Vinícius. Vinícius, você está com a palavra, seja bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado, Fidelis, ao Grupo Renovar Nosso Mundo. É sempre uma alegria participar, né? Eu tenho o privilégio de estar em Florianópolis, uma cidade tão bonita e que tem se destacado pelo movimento ambiental por algumas características. Tenho também o privilégio de estar junto com o Timóteo Kerriker, que tem sido um teólogo aí de extrema relevância para todos nós, e ele é da nossa igreja, é nosso companheiro, um mestre e uma inspiração para nós. Também a gente está junto com a Nicole aqui, que trabalha com lixo zero, tem feito também uma campanha maravilhosa, tem realmente mostrado o reino de Deus de uma maneira diferenciada. Ela também é inspiração para a gente. Então, a gente tenta se juntar aí e fazer algo
para trazer esperança. Eu gostei muito desse título, dessa ideia, né, que a crise climática junto com a igreja, elas não podem se opor, né? Elas têm que culminar na esperança, que é o que o Evangelho propõe para nós. Eu, me apresentando rapidamente, meu nome é Vinícius, né, como já foi falado, eu sou teólogo, né, me formei em teologia na Presbiteriana Independente, mas também tenho uma formação de agronomia. E desde cedo eu sempre fui desperto para a questão ambiental. E eu tento, então, fazer essa conexão entre a fé e a prática sustentável da vida. E eu creio que é uma conexão não só possível, mas extremamente necessária, e é aquilo que a gente está propondo. E quando eu estava pensando nesse tema, uma passagem bíblica que veio a mim, que tem mais a ver com uma história que veio a mim, foi a história de Jonas. Jonas, ela tem várias aplicações, mas nesse momento o que me vem muito à mente é que Jonas, ele estava indo numa direção oposta a que Deus tinha chamado ele, e de repente ele, por várias situações, ele é jogado no mar para acalmar uma tempestade. E em vez dele se afogar, ele é salvo por um grande peixe que o engole. E naquele processo ele ora, e ele ora dentro do ventre do peixe, e no ventre do peixe ele passa a fazer aquilo que ele foi chamado para ser, né? Daí ele acaba indo para onde ele foi enviado, que era para Nínive. O que me destaca nessa imagem e nessa história, e tem muito a ver com a gente, é que eu creio realmente que nós estamos no ventre do peixe nesse momento, né? Um lugar talvez fétido, né? Um lugar talvez não tão úmido por causa das queimadas, mas que representa esse lugar escuro, esse lugar inadequado para nós. E a solução e o caminho de Jonas foi orar, foi buscar Deus, foi ter esperança. Ele tinha desistido de um projeto de vida. Eu creio que a nossa vida como igreja é saber que Deus ele está além daquilo que a gente está olhando, né? Talvez além daquilo que a gente julga como certo, como fatal, né? Mas nós temos que entender que Deus ele está atuando na nossa vida. E eu trago Jonas nesse momento para nós, para que a gente possa retomar aquilo que nós somos chamados para ser. Então, acho que Jonas me estimula a continuar anunciando a mensagem, esperar que Deus vai agir na vida das pessoas e continuar orando para que eu seja transformado também e possa entrar nesse processo de promover a transformação. Então, basicamente aqui, daí falando de maneira local, inspirado em Jonas, eu gostaria de relatar, assim, rapidamente o que a gente tem feito. Nós temos feito aqui, basicamente, um trabalho com horta comunitária, e nós temos um espaço que era um antigo acampamento, um espaço amplo, e as pessoas da comunidade mesmo né, começaram a se mobilizar para fazer começou com uma horta comunitária simples e ampliou. E isso acabou inspirando outras pessoas de outros bairros que começaram a olhar terrenos baldios e também transformar em horta comunitária. Então nós já estendemos o que nós começamos para outros bairros aqui da região. Isso também está muito vinculado a um trabalho que a gente tem feito junto com a escola. Nós temos uma escola municipal aqui, de ensino fundamental, até o 9º ano, são 600 famílias que estão envolvidas diretamente com a escola, e nós estamos bem envolvidos com ela, onde um dos pontos é esse trabalho de educação ambiental, que é feito através da horta comunitária, que é feito através de dinâmicas que nós, antes da pandemia, fazíamos com as crianças, e agora nós pegamos o contato com as famílias, né?
E qual é o papel, eu acho, nosso, que a gente tem feito através desse relacionamento com a escola e com a comunidade, através de horta comunitária e de tudo mais. Então, nós fazemos basicamente a ideia da sensibilização, que é muito a ideia de mudar o discurso, mudar talvez um discurso pessimista, ou talvez o discurso de Jonas, né? Poxa, as pessoas não merecem, ou, né? E talvez um apocalipsismo exagerado, onde as pessoas paralisam, né? Então, eu creio que nós temos que trazer para nós, e eu acho que a educação ambiental, ela gera isso, né? Ela não pode ser simplesmente fazer algo pontual, embora isso seja importante, mas ela também mudar o nosso discurso e mudar o discurso daqueles a quem a gente atinge. Então, a gente busca, a partir desse processo de comunicação que envolve o meio ambiente, nós mudarmos o discurso, um discurso de esperança, um discurso que Deus está agindo, um discurso que, apesar da gente estar vendo as coisas do jeito que está, nós cremos que existe algo maior além disso e que tem esperança. Eu vejo assim, o sinal de Jonas que Jesus aponta em Mateus, é um sinal que aponta para a ressurreição e aponta também para a nova realidade que veio em Jesus. Então, é esperança pura. Então, nós não vemos, talvez, um cenário adequado, mas nós podemos ver esperança. E quando a gente entra na escola, entra na sociedade através de hortas comunitárias, nós estamos sempre propagando a esperança. Eu acho que a grande crise que tem ali é a crise... Puxa, eu faço, né, essa obra social, esse trabalho com a justiça, ou falo do evangelho? Né? Eu acho que essa crise não pode existir entre nós, porque o evangelho está dentro do nosso coração, a esperança está dentro do nosso coração. Então, automaticamente, nós vamos promover o evangelho enquanto fazemos. Né? Eu só quero encerrar, daí então, lembrando que o discurso de Jonas foi um discurso para Nínive, que parece, aparentemente, ali no capítulo 3 de Jonas, não houve uma conversão, né? Ninguém deixou os ídolos ou né, começaram a se identificar com o Yahweh, né, o Deus da aliança, mas houve uma reforma social intensa ali. Então, as duas coisas acontecem. Quando a gente fala ou vive Deus, a gente tem que esperar as duas coisas, a mudança de Deus, mas também essa mudança social, essa mudança de vida. E é isso que tem que estar no nosso anúncio e na nossa mensagem, que vai junto com o nosso trabalho que envolve a sustentabilidade e o meio ambiente. Ok? Eu creio que é isso, acho que deu os 10 minutos, né, Fidelis? Né? Eu queria que Deus continuasse nos abençoando e dizendo assim, ó, finalmente, assim, como é importante o trabalho que o Renovar Nosso Mundo está fazendo. No começo, parece, eu trabalhei junto com a Rocha também um tempo atrás, a Raquel sabe, no começo sempre parece que são falas que tem pouco eco, mas eu tenho visto que isso tem gerado muitas vozes, esse eco, né, meio distante, está se tornando uma multidão. Então, eu quero continuar com essa mensagem e esse caminho, e Deus vai nos abençoar, ok? Um prazer estar com vocês. Agora, estava desligado aqui o microfone. Gratidão, Vinícius, por você ser essa voz que clama no deserto, né? Tal qual o Jonas. Muito boa a sua palavra de esperança. Vamos ouvir o Felipe falar um pouquinho da trajetória dele, falar um pouquinho lá da realidade de BH. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fidelis. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, a Raquel, a fazer parte aí desse grupo tão seleto, né? Do Nós na Criação, pela oportunidade também das reuniões antes da pandemia, elas estarem sendo realizadas aqui na nossa igreja, e desse grupo maravilhoso aqui, e a oportunidade também de falar e poder compartilhar um pouco a nossa experiência, né? Então,
me chamo Felipe, né? Sou pastor aqui da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, na qual nós estamos aí desenvolvendo um trabalho junto com nós na criação e também em parceria com a escola que é próxima aqui da nossa região. E quando a gente fala de criação, né, me vem à memória aí, como o pastor falou também, a gente não pode deixar de citar principalmente Gênesis, a criação, onde que Deus começa a criar as coisas, e aí a gente percebe Deus criando o jardim. Após a criação do jardim, Deus colocando o homem ali como responsável, né, para poder cuidar daquele jardim. E aí me vem à memória, talvez, 3 padrões ali do Éden, principalmente Gênesis capítulo 2, eu separei aqui, que seria a necessidade, primeiramente, de reconhecer Deus como Criador, Autor e Consumador de todas as coisas. Eu acho que a segunda coisa que nós temos que ter também, e que a gente fala muito disso, principalmente aqui no grupo, essa oportunidade que a gente está tendo, e de falar de criação, falar de natureza e da responsabilidade que nós temos também, né? E aí a gente volta isso para Deus, colocando ele como criador e consumador de todas as coisas. Talvez a segunda necessidade é a necessidade que nós temos, né? Da vida, da responsabilidade diante ali da criação. Então, Deus, ao criar o mundo, ele precisa dar um sentido. E o sentido que ele vai dar ali para Adão é esse sentido do cuidado, de preservar, de dar nome para os animais, né? E a terceira coisa é a questão do relacionamento. Mesmo cuidando do jardim, Deus percebe que faltava mais alguma coisa. E também Adão, ao lidar ali com o jardim, ele via os animais, macho, fêmea, e ele começou a perceber isso, e Deus cria uma auxiliadora aí, Eva, a necessidade do relacionamento. Então, essas 3 coisas fundamentais. Mas dentre essas 3 coisas, hoje a gente está passando por um período difícil, que é esse período de pandemia, de afastamento, e essa necessidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas diante da criação. E aí nós, como igreja, nós começamos a fazer um trabalho com uma igreja parceira nossa, através de suculentas. Então, através desse projeto, né, a gente tem chamado algumas pessoas para poder vir participar e ali começar a manusear o cuidado das plantas, e nós escolhemos a suculenta. E aí a gente começa a perceber através disso, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus, e principalmente nesse período que a gente tem passado, né, as pessoas afastadas, depressão, as pessoas extremamente com a autoestima lá embaixo, e manusear a planta, cuidar da planta, isso tem trago muita autoestima, né, para as pessoas. E aí, pensando não somente nisso, nós começamos, a gente não conseguiu dar um start no nosso projeto em parceria com a escola, foi de trabalhar uma horta comunitária também, e junto com essa horta, a questão da compostagem, junto com os alunos, junto com os professores, de fazer composteiras ali na escola, e através dessas composteiras, né, os alimentos que sobram das merendas na escola, a gente trabalhar isso com os alunos, e na segunda oportunidade, a gente pegar essas composteiras, né, a gente distribuir composteiras pequenas, né, para a vizinhança ao redor da escola, né, ensinando do cuidado, como eles podem cuidar ali das plantas. E como eu estou numa região que é uma região, um bairro onde há muito idoso, é um bairro bastante antigo de Belo Horizonte, né? Os descendentes aí que construíram aqui a cidade de Belo Horizonte, eles ficam aqui ao redor da escola, e aí são pessoas que ainda têm aquele cuidado do jardim, de ter uma horta e tal. E aí nós pensamos em trabalhar compostagem na escola, desenvolver composteiras e distribuir elas na vizinhança ao redor da escola, trabalhando essa questão do cuidado, do relacionamento, disso que o próprio Deus ele nos ensina através da criação também. E junto com essa medida pensamos também, Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, é uma região que alguns períodos do ano tem bastante dengue, né?
é uma região onde há um grande foco de dengue, da gente também, junto com isso, a gente trabalhar algumas armadilhas de dengue caseira e distribuindo nas mesmas casas, né, junto com a composteira ali, e trabalhando o cuidado. Então, a gente, dentre essas ações, uma a gente tem executado, né, que é em parceria com uma outra igreja, de fazer esse trabalho do cultivo de suculentas, que tem sido algo maravilhoso. Eu falo como experiência pessoal, comecei a gostar de planta, e aí a gente começa a perceber que daqui a pouco a gente está falando com as próprias plantas, né? E isso é muito bom. O ruim, que a gente tem que ter cuidado, é a planta quando ela começar a falar com a gente. Aí a gente estranha. Mas a gente vê essa necessidade do ser humano, né? De falar. E quem aí nunca falou, conversou com uma planta enquanto está cultivando, enquanto está regando ali, né? A planta. E aí a gente entende essas três coisas. A primeira, Deus como criador, né? A segunda é Deus colocando essa questão do sentido da vida, né? Então vamos cuidar. E a terceira coisa, o relacionamento. E aí nós conseguimos juntar essas três coisas através desse trabalho das suculentas, né? E aí, após pandemia, a gente pretende dar esse start também nesse projeto na escola que a gente não conseguiu iniciar, né? Devido a essa paralisação, e junto com o pessoal do Nós, a Criação aqui de Belo Horizonte. Então, nós conversando, né? Nas conversas, né? A gente falando do cuidado, da responsabilidade que nós temos que ter com a natureza, vamos ir para a prática diante disso aí. Então, a prática, nós temos essa parceria maravilhosa com a escola, essa abertura. Então, vamos trabalhar isso com a comunidade local, através disso, de falar com os próprios alunos e com as crianças a responsabilidade que eles têm que ter diante da natureza, a questão do lixo e várias outras coisas, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem realizado aqui em Belo Horizonte, e está aberto para quem quiser conhecer, quem quiser mais informações. Fidelis, eu acho que eu estou dentro aí do meu tempo aí, e aí eu passo de novo aí a batata para você, meu irmão, ou o pão de queijo, né? Você foi ótimo. Gratidão, Felipe. Foi bom ouvir o relato da proposta de vocês aí sobre as composteiras e entender que a palavra-chave que você tem trabalhado aí na sua fala é relacionamento. Muito obrigado. Vamos ouvir o Ivaldo. Ivaldo será que o Ivaldo conseguiu se conectar? Ele é de Pernambuco, da praia de Guaibu. Eita, deu um eco aqui agora. Cadê o nosso irmão Ivaldo? Está online? Oi, Ivaldo. Graça e paz, meu irmão. Você está no lugar horrível aí, né? Só clica no seu microfone aí para falar. Olá. Pronto. Pessoal, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Ok. Eu estou com dificuldade na internet aqui, então estou usando um celular aqui da minha esposa, porque o meu, acho que a câmera não está funcionando. Mas já vi que você está tudo bem aí, está me ouvindo, né? Sim, e você está em boa companhia aí, a gente está vendo, né? Então, pessoal, eu sou Ivaldo Salles, estou na Praia de Gaibu, na verdade eu moro na Praia de Serra dos Corais, e eu estou pastoreando uma igreja na Praia de Gaibu, uma pequena igreja anglicana aqui na Praia de Gaibu. E a gente também está caminhando junto com a campanha Renovar Nosso Mundo. E nessa pegada, a gente tem desenvolvido algumas ações aqui no território. Eu queria, já que todo mundo é crente aí, está usando Bíblia, né? Então eu queria pensar, a partir de Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Questão de gênero. Então, a criação aguarda.
na expectativa de que os filhos e as filhas de Deus façam alguma coisa por ela, a partir do cuidado, da proteção, da promoção, de forma sustentável, a fim de que a gente aprenda a interligar as questões do mundo invisível que Deus criou com as questões do mundo visível. Não ficar só no mundo sobrenatural, invisível, a criação dos anjos e de todo mundo invisível, mas principalmente aquelas que nossos olhos veem, porque foi Deus que nos deu esses olhos para enxergar essa beleza, conforme o Salmo 19, que os céus contemplam a glória de Deus, o firmamento anuncia sobre as suas mãos, e é para que a gente possa mesmo contemplar essa beleza de Deus e cuidar dela. Quando Deus nos criou, antes de criar a humanidade, criou o meio ambiente, e aí deu ordem: cuide desse mundo, de toda essa criação, que é meu. O Dr. Francis Schaeffer já colocou esse ponto logo no início dos anos 60, anos 70, em Lausanne. E aí, a gente tem que partir, pensando a partir da igreja, a igreja ainda é a agência mais respeitada no Brasil, apesar de tudo que está acontecendo envolvendo o nome da igreja, de todos os absurdos, de todos os deslizes, desvios e traições ao Evangelho de Cristo, por ignorância de uma parte e, por outra parte, de má vontade de querer obedecer ao Evangelho. Entretanto, a igreja ainda é a instituição mais confiável na sociedade brasileira. E isso é muito importante para que a gente possa recuperar, resgatar o que a gente perdeu em toda essa caminhada. E talvez as preocupações com o meio ambiente, as mudanças climáticas possam nos ajudar a enxergar isso melhor. Até pela conjuntura que o Brasil está vivenciando hoje, política e também ambiental, é mais do que urgente a igreja chamar para si essa responsabilidade, que também é dela, e principalmente dela, por conhecer o Criador. Também eu queria reforçar o que o Robson Cavalcante dizia há algum tempo atrás. A igreja é uma agência de transformação histórica. Está nas mãos da igreja, especialmente, mudar essa história da devastação do meio ambiente. A igreja tem papel capital nisso. E também o pastor ou o padre é papel capital nas influências de um território. Quando o poder público não chega, a igreja, através de seu reitor, seu pároco, seu padre, seu pastor, seu líder, ela chega onde o Estado não chega, por conta da força voluntariada que ela possui e da paixão pelo evangelho que ela tem. Então, isso ajuda ela a chegar onde ninguém consegue chegar. Mas ela precisa se instrumentalizar, tanto teologicamente, quanto cientificamente, embora que a teologia não é contrária à ciência, mas para que a igreja possa ter esse instrumental de trabalho e fazer com que o seu trabalho tenha excelência e sirva de testemunho ao evangelho, que exige isso da igreja, que exige isso de cada um de nós, de um papel transformador e também de um papel de preservador da criação. Né? Nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos também preservar a própria criação para que o testemunho do Evangelho se torne mais evidente e o mundo creia que Cristo foi enviado por Deus. Até porque o próprio documento que a igreja produziu com a rede muito interessante da Agenda 2030, cujo tema do livro é Porque Deus amou o mundo. Esse verso de João 3,16 nos chama a uma reflexão mais profunda de sair, de não se limitar à percepção sobrenatural ou invisível ou espiritual da realidade que nos cerca,
mas também daquilo que é concreto, que é palpável, que é observável, que é tangível, que é possível de abraçar e de proteger, e contemplar e preservar, que é o ambiente em que a gente vive, o mundo como um todo. Enfim, acho que a igreja precisa se empoderar mais das discussões com relação às questões ambientais, porque são muito evidentes a devastação de um volume e de uma velocidade assustadora que nós estamos enfrentando hoje e que a igreja também está pagando o preço por isso, e ela precisa ser a primeira a reagir com relação a essa situação. E aí a gente pode, depois ir explorando algumas questões, aqui em Gaibu, ou seja, no litoral do Cabo de Santo Agostinho, nós estamos atuando também na questão do derramamento do petróleo. Dia 24 de setembro fará um ano quando houve um vazamento aqui na região do óleo, e esse óleo atingiu todo a capacidade de desenvolvimento social, econômica, turística e emocional de toda a população. Todos foram atingidos, direto e indiretamente, todos foram atingidos. Mas a população mais atingida gravemente foram as marisqueiras. E como as marisqueiras já é um grupo vulnerável por causa da questão de gênero e por causa da questão de ser uma população, na maioria negra, mulheres, pobres, então elas são muito mais vulneráveis ao que aconteceu com relação ao derramamento de óleo, que até agora não encontramos nenhum culpado, até agora ninguém foi responsabilizado, e até agora o Estado, tanto o município, o Estado, como o governo federal, não assumiu a sua responsabilidade enquanto Constituição de gerar a sustentabilidade ou a forma para que essas mulheres, que a maioria são donas de casa e são provedoras da sua família, possam sobreviver. Aí vem a pandemia, que estamos vivenciando agora, para criar maior sofrimento a essa população que não podia pescar antes o seu aratu e o seu marisco por conta do óleo, e agora com a pandemia, a situação socioeconômica dessas mulheres e emocional estão terrivelmente atingindo toda a sua capacidade de viver com qualidade de vida. A igreja, então, empalmou uma luta junto com os movimentos sociais, e a gente chegou perto, formamos um comitê, esse comitê teve seu desdobramento, e nesse desdobramento temos projetos já em execução, aprovados e em execução, para atender a essa demanda dessas mulheres marisqueiras, saindo da perspectiva da esperança para a linguagem de Paulo Freire, para o esperançar. Ou seja, elas não vão ficar esperando ou aguardando que alguma coisa aconteça na esperança inativa ou passiva, mas o esperançar, que é uma esperança ativa de transformação, de luta, de enfrentamento aos poderes públicos e também de enfrentamento aos desafios que estão postos aí para a gente enfrentar junto. A gente não está fazendo para elas, estamos fazendo com elas, nesse sentido de mudar, de transformar a realidade com que estamos vivenciando juntos. Depois a gente pode continuar batendo papo. Obrigado, Ivaldo, pela sua participação, pelo compartilhar da experiência de uma igreja engajada aí em Pernambuco e pela palavra-chave que você nos trouxe aqui, que é esperançar, né? E também essa noção de uma igreja engajada como parte da sua missão espiritual, que a missão espiritual não é apenas metafísica, mas ela também é uma experiência em interação com a realidade que nós vivemos aqui. Gratidão. Bom, vamos ouvir a Andréa. Temos uma voz feminina aqui, muito bem-vinda. Nossa irmã Andréa, daqui do Acre. Seja bem-vinda, obrigado. Andréa, você está com a palavra. Bom,
Meu nome, como foi falado, é André Alexandre, eu moro em Rio Branco, Acre, e trabalho na Universidade Federal do Acre. Inclusive, vou arrumar aqui, inclusive eu vim, né, para cá, porque a ideia inicial era fazer a live de uma trilha na floresta, né? Mas o aquecimento global não deixou, nem a biodiversidade, um monte de formiga, um monte de inseto e tudo. E aí a gente deixou para lá essa história e veio para o ar-condicionado mesmo. Bom, aqui eu queria mostrar a trilha, porque nós temos aqui na Universidade Federal do Acre, no setor onde eu trabalho, o Parque Zoobotânico, um pedaço, né, um fragmento de floresta de mais de 100 hectares que é fruto de trabalho humano, de reflorestamento, entendeu? Era uma área degradada e há quase 40 anos atrás, olha, 40 anos atrás, então, o Parque Zoobotânico ele surgiu dessa pergunta: como é que se planta florestas? Hoje, esse tema já é mais estudado, mas há 40 anos atrás era uma coisa inovadora, era algo inovador, quando se falava só em desmatar, né? Bom, e eu quero falar um pouco da nossa experiência com a missão Avalanche. A missão Avalanche, ela é uma missão que nasceu em 2004, está situada em Vitória, no Espírito Santo, no centro, né, de Vitória, do Espírito Santo, e tem o objetivo de ajudar na formação de cristãos para enfrentar os problemas urbanos, né, o caos urbano. Então, nesse sentido, oferece uma série de escolas, né, de cursos, pode ser de uma semana ou até 3 semanas, com relação ao autocuidado, comunicação, artes, moda consciente, tem cosmovisão, tem inclusive uma escola de Schaefer, né, que foi falado ainda há pouco, e também sexualidade, que é o carro forte, né? E nós começamos em 2017 a Escola de Ecologia Humana. O convite, inclusive, para essa escola nasceu aqui mesmo no Parque Zoobotânico, aqui na UFAC. A Andrea Vargas, que é uma das dirigentes, né, da missão Avalanche, veio aqui ao Acre em 2016 e falou, né, do interesse que a missão tinha em trabalhar com essa questão ambiental. Então, a gente conversou, eu fui lá em Vitória, eu digo, bom, essa é a minha área, mas eu nunca trabalhei, na verdade, com questões urbanas, né? A minha área é mais voltada para populações tradicionais. E nunca trabalhei com crentes. Então, era uma coisa nova, né, para mim. Então, eram 2 desafios: você trabalhar questões ecológicas, ambientais, e com o público cristão, em particular os crentes, né, que iam para missões urbanas ou para a missão Avalanche para fazer treinamentos lá, fazer as escolas. Então, foi falado até no início da nossa, para relatar um pouco da nossa experiência, né, com relação a essa temática e trabalhar no meio cristão. Eu confesso que até 2016 eu não tinha muito essa ligação tão clara do papel do cristão, né, com relação ao cuidado da criação e também o que a gente deveria ser mais proativo, né, não só espectador, ficar olhando e reclamando do que está acontecendo, mas ter um papel mais proativo, né, como igreja. De 2016 para cá, eu tenho me debruçado mais a não só pensar sobre isso, mas a gente realizar algumas práticas com relação a essa temática, né? E nós estamos agora
desde 2017, como eu falei, tendo escola de ecologia humana, na qual vão pessoas de vários vir a partir da sua igreja, no ambiente que a pessoa está. Então, a gente tem vários temas. Por exemplo, a gente trata da origem da crise ambiental, que, no nosso entender, começou lá no Éden, né? Na desobediência. O papel da igreja diante dessa crise, políticas públicas. Nós temos cerca de 10 colaboradores, né? Com várias formações. Então, é tratar de política pública, boas práticas sustentáveis, a gente fala sobre o movimento, né, ambientalista, a gente trata também sobre mudanças climáticas, o impacto do uso de agrotóxico, né, é tratado também sobre a resiliência urbana, e a gente faz passeios também para a contemplação da criação. A gente faz passeio, por exemplo, em alto mar para ver baleia e visita também umas áreas que tem lá em Vitória, como a Gruta da Onça, que é lindíssimo. Você vê a cidade assim de um monte, né? E a gente vai também conhecer um pouco do trabalho do projeto Tamar, né? Então, aproveitando aqui o embalo, eu quero incentivar você que está nos ouvindo e ainda não fez, fazer a Escola de Ecologia Humana, que a gente entende o seguinte, que com a capilaridade que a Igreja Cristã tem, né, no Brasil, particularmente as evangélicas, mas a escola não é só para evangélico, né? Basta, a gente fala de ser cristão porque nós vamos usar a Bíblia, né? E para quem não é cristão, usar a Bíblia não tem muito sentido, né? Então, a ideia é que cada pessoa que saia da escola seja um catalisador na sua igreja, né, na sua área de atuação, e poder influenciar, no mínimo, o ambiente em que ela está, né? Dentro da própria igreja, tomando atitudes mais sustentáveis, mudança de copo plástico, por exemplo, uma coisa simples, né? Incentivando as mudanças individuais também, da família, né, e da igreja no local que ela está inserida, né, naquela comunidade que ela está inserida. Bom, e eu gostaria de lembrar uma passagem que está em Neemias, né? Quanto é que está o meu tempo aí? Eu esqueci de marcar. Estourei? Você tem mais alguns minutos para você concluir. Então, eu gostaria de lembrar uma passagem que está em Neemias, no capítulo 1, né? Versículo 4. Neemias recebeu uma informação terrível, diz aqui a palavra, né? Ele recebeu a informação de que Jerusalém estava lá toda após, né, a vinda dos judeus lá do cativeiro, ela estava destroçada. E aqui a palavra fala que o muro de Jerusalém, em Neemias 1:3, estava fendido. As pessoas estavam em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas, né? Então, a gente vê um cenário aqui de desolação, um cenário de destruição. E quando a gente olha o Brasil hoje, não só o Brasil, mas estamos tratando do Brasil, né? A gente vê esse estado de desolação, né? A miséria, a desprezo pelas questões ambientais. A gente está com as nossas guardas, a nossa proteção arriada, né? Estamos sem muros, as portas queimadas, fogo para todo lado. E a gente se pergunta, poxa, o que eu posso fazer, né? O que a minha igreja local pode fazer? O que eu, como cristão, posso fazer? E Neemias, ele não tinha recursos grandes, né? Aparentemente, a gente observando pelos olhos humanos. Mas ele tinha um recurso que nós também temos, mas que usamos muito pouco, né?
que diz o que ele fez no 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele ouviu a notícia, ele parou, né, para pensar sobre aquilo, ele não ficou impassível diante daquela situação, ele chorou, né, ele lamentou, ele ficou desesperado com aquilo por alguns dias, e ele jejuou e orou ao Senhor, né, buscando estratégias para resolver essa parada, para ver o que ele podia fazer. Ele não conformou com a situação. Isso eu acho que Neemias tem muito a ensinar para a gente, né? A gente pode pensar, mas não posso fazer nada, só orar. Só orar é tudo, não é só orar, é orar, né? E como ele mostra aqui, ele foi impactado por aquilo, chorou, lamentou, jejuou e orou ao Senhor. E o Senhor deu uma estratégia para ele, deu recursos e deu condição para ele. E ele, em 52 dias, né, esteve à frente da restauração do muro de Jerusalém. Então, isso eu acho Neemias fantástico, porque ele mostra assim, mesmo a gente sem recurso, nós contamos com todo o recurso necessário, porque nós somos filhos amados de Deus, não é? E como foi lembrado aí, olha, a criação, ela geme, ela espera que os filhos de Deus se movam, se manquem, façam alguma coisa. A gente não pode ficar impassivo, não posso fazer nada, né? E eu queria lembrar isso aos irmãos, que nós temos sim o que fazer, como fazer, a própria palavra, como foi falado aqui várias vezes, nos dá orientação, e temos o Senhor que criou todas as coisas, com todos os recursos disponíveis para nos oferecer, desde que a gente se importe, desde que a gente siga a sua direção e busque dele estratégias para, pelo menos, amenizarmos essas questões, né? Obrigada. Obrigado, Andréa. Belíssima palavra, falou muito ao meu coração. Gosto muito do exemplo que você citou de Neemias e dessa palavra que você trouxe, chave para a gente hoje, que é de restauração como missão, compromisso, responsabilidade e propósito da igreja e nós, como cristãos. Muito obrigado. Obrigada. Vamos ouvir o Gustavo, esse mineiro aí, comedor de queijo. Gustavo, gratidão por estar aqui. Seja bem-vindo, você está com a palavra. Seu áudio está ruim, Gustavo. Eu não sei se está ruim para todo mundo, mas não está dando para ouvir direito. Está muito baixo, como é? Parece. Melhor eu falar mais pertinho? Sim, sim. Ótimo, vou ficar segurando aqui. Como já foi apresentado, né, me chamo Gustavo, eu sou de Minas Gerais, sou de Patos de Minas, mas já não sei mais onde estou morando exatamente, estava morando em BH até começar a pandemia, fazendo doutorado lá, e estou aqui representando o Nós na Criação, né? Já vou falar um pouco a respeito, mas eu queria começar me apresentando. Eu tive uma conversão, digamos, tardia, assim, por ter nascido na igreja, crescido na igreja, criado, eu passei muitos anos afastado da fé. Então, quando eu me converti, isso tem 5 anos agora, eu estava finalizando minha graduação em Relações Internacionais, já estudava questões psicológicas, principalmente na área de agroecologia. Então, quando eu me converti, eu fui ler as escrituras com muito desejo de entender o que Deus falava a respeito da criação e do futuro, né? Da gente, da criação de forma geral. E fiquei muito tocado, né? Tudo que eu lia, tudo que eu ia conhecendo e ouvindo em relação aos planos de Deus para com a criação. Também lembro de ler, não sei se era John Stott ou Tom Wright, mas enfim, falando que, comentário, né, de que a Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação. E nova criação aí como um renovar, né, e não como um restart.
mais civilizado. Isso também me tocou muito comigo. Eu também lendo o capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, né, falando sobre a ressurreição do corpo, com tamanha profundidade, beleza? Assim, ficou meio tempo. Isso mexeu também muito comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu fui congregar numa igreja, né, logo que eu me converti, tive uma experiência de fé em casa, assim, à noite, e então fui procurar uma igreja, assim, para congregar, eu estava em Berlândia na época, né, graduação, e não, na igreja, as pregações não ressoavam tanto, né, nessa questão. Na verdade, eu senti uma ausência de justamente abordar essas questões para além da salvação individual, para além de aquilo que Deus quer fazer na sua vida, coisas desse tipo, né? Então, isso me chamou muita atenção, e eu passei nos últimos anos tentando entender melhor essa questão, tentando relacionar meus estudos de faculdade com essas questões também. Eu acho que essa conexão, esse diálogo é muito importante, né, mas a gente pode tratar isso, se quiser. E também tive muito tempo na dança bíblica universitária, que foi muito importante, também tem um contato muito importante para mim, para ampliar justamente essa perspectiva na missão, pensando em missão integral, né, esse olhar mais aprendendo. E, por fim, tive a oportunidade de conhecer o Nós na Criação, né, que tem sido uma caminhada em um evento na igreja da Batista da Redenção, em BH, onde eu congrego, quando eu estou lá, e um evento justamente sobre fé cristã, arte e meio ambiente. E aí, para mim, foi uma descoberta assim, de perceber que Deus estava me encaminhando para conversar e estar presente nesse contexto, né? Porque além de conversar com a Jéssica, uma das fundadoras do movimento, e falar, olha, isso é uma resposta de oração para mim. E eu creio realmente que Deus está fazendo a gente se encontrar e convergir nesse propósito que é dele, que é muito maior que qualquer um de nós. Seguindo, então, para falar especificamente da nossa criação, eu diria que foi até um movimento contrário que aconteceu para o surgimento do movimento. Se no meu caso era um jovem meio perdido, procurando participar e entender melhor essa questão, por outro, o Nossa Criação nasce muito de uma situação, de um episódio, na verdade, entende? Né? Eu vi o episódio na Igreja Batista Federal, em Recife, em que o pessoal percebe que o rio estava muito degradado, no Recife, tendo inundações frequentes, etc., e resolve fazer alguma coisa para restaurar o rio, né, para melhorar as condições. Chama os jovens da igreja, e no dia do ato, da ação, os jovens não aparecem. E é interessante que os jovens geralmente é o que mais se mobilizam, né, que mais está presente. E aí o pessoal se perguntou por que os jovens não responderam o chamado. E aí a resposta que veio foi entender que a criação não estava sendo colocada como alvo da nossa missão cristã. Ela tinha sido retirada disso. Então, a outra pergunta que vem, como resgatar, então, a importância do cuidado com a criação, da preservação, isso também é discutido, jardim, está mas está em todos, com a criação, na mensagem do Evangelho. Como resgatar isso? E, em grande medida, a nossa criação, então, é uma resposta a isso. Né? Começa ali no Recife, mas hoje é um movimento de abrangência nacional, quase internacional. Né? E para não me prolongar muito, né? Vou colocar aqui alguns pontos. A missão do movimento é a missão de contribuir com a igreja local, então é um movimento de rede, né? Pegando nacional, mas para ação na igreja local, entendendo-se, fazendo entender-se como parte da criação de Deus. Por isso, nós na criação, né? A gente cria a criação. Nossa divisão tradicional de ser humano e natureza, isso não está na Bíblia, deve estar na nossa missão. Isso vai relacionar, então, com a criação de Deus, pelo Ministério da Reconciliação, vai contribuir com a implementação do reino de justiça, paz e alegria. A visão estabelecer-se como movimento global, para a comunidade contribuir nos avanços tecnológicos e fortalecer a juventude, principalmente com o engajamento em grupos, na direção de atuar com estudos, na área de soberania alimentar, na área que interessa bastante, a fim de começar a implementação dos direitos da criação da natureza, funcionando com os prazos da Agenda 2030. É interessante perceber que o livro de John Scott também naquele curso de ouvir o que o mundo está dizendo, perceber também como que a missão está uma resposta a essa, que é no caso da Agenda 2030 da ONU. E por fim, os valores, que isso é bem breve, seria a orientação pelo espírito, né? Essa independência que eu estou aqui, a coexistência harmônica com a criação, pastoreio livre,
respeito à diversidade de profissões, coletivo, a revelação de Deus escrita e revelada, né, 2 livros de profissões. E a gente geralmente tem esquecido um pouco da criação, mas isso também é algo que a gente está disponibilizando. E a plenitude de vida na criação, o amor para compreender. Porque Deus ama, porque Ele criou, então nós somos chamados a amar. E aí, fazendo aliás, que o movimento já está a nível nacional, os grupos ativos são em Recife, no Rio de Janeiro, em BH, que eu tenho, mas já tem várias implementações. Passo da Paraíba, 12 panelas de Pernambuco, Manaus, Floripa, Rio Grande do Sul, João Pessoa, Betânia, Piauí, Brasília, Natal, Belém, e já Equador e Peru, né, que foi internacional. Quem sabe eu vou poder atuar sobre relações internacionais. E aí, o que eu acho bacana, então eu falo o que a gente faz, né, finalmente. O que tem sido feito, o que tem sido pensado. Tem, digamos, 2 lados, né, pensar no estudo e na prática. Depois eu acho que o caminho, nos estudos a gente tem, em cada núcleo, tipo uma série de estudos sobre ecologia ecoteologia e ecologia decolonial, né? São 2 olhares que se complementam. Então, pensar na ecologia da criação, desde gênero, classificação de jubileu, pensando na vida do reino, da anunciada e as práticas universitárias, né, que é citado como Romano 8, que é um passarinho muito importante para esse tema, e até a nova criação no Apocalipse de João. Fico bem completo isso. E a partir daí pensar práticas, né, implementar essas práticas. Então, em Recife, por exemplo, já tem a Casa da Semente, que tem trabalhado com o resgate de sementes crioulas e se tornando um guardião de sementes. Né? Para quem já está mais familiarizado, ou não está, no caso, a semente crioula é aquela semente que foi melhorada ao longo de várias e várias gerações, né, um trabalho ancestral, você pode falar quem que foi melhorista, um processo muito longo, e que gera biodiversidade, gera resiliência, e tempos de mudança climática são fundamentais essas sementes. E com cada vez mais a diminuição da biodiversidade, com a monocultura, isso tem sido perdido. Então, é um processo de resgate. No caso de políticas públicas, eu vou citar aqui só um dos casos que tem ocorrido, que é a luta pela preservação da floresta do Caboatá, do Rio de Janeiro. E é uma articulação, né, com o poder político e as três esferas, tem envolvido contato com secretarias, com meio de fóruns, comissões parlamentares, conselhos de meio ambiente, e aí a proposta, né, de leis para a criação de parques, também fazendo esse técnica, né, com parceria com outros movimentos que têm atuado na preservação ambiental. E, ao mesmo tempo, né, não só pressionando o setor político, mas mobilizando a comunidade. Porque sem força popular, a mobilização fica mais frágil. Então, fazendo ações, manifestações, petições, para pressionar as autoridades nessa luta. Né? E tem sido um processo feito à distância muito, muito bonito, muito difícil. Né? Assim, acho que a gente vai perceber que essa caminhada é muito árdua mesmo, mas faz parte. Deus nos fortalece nesse processo. Esses são alguns dos processos mais práticos que eu poderia mencionar. E aí tem vários grupos de trabalho, né? Sementes crioulas, de políticas públicas, saneamento, além do GT teológico. Então, a gente tem uma parte forte de reflexão teológica mesmo, de conversa, de aprendizado. O Tim Keller já foi mencionado aqui, e eu percebo como é importante, eu tive contato com ele há algum tempo, até no evento nosso, e a partir daí a coisa fica mais clara, sabe? Muitas vezes parece que é justamente a má compreensão das escrituras que impede que a gente se dedique à missão de uma forma adequada, de uma forma talvez mais integral. Esses seriam os pontos que eu tinha para trazer. Eu trouxe mais algumas questões para pensar isso nas escrituras, né? Mas eu quero ouvir as perguntas primeiro, acho que vai ser legal ouvir o que o pessoal está pensando. Né? É isso, prazerão estar aqui com vocês. Obrigado, Gustavo, pelo seu compartilhar da trajetória do Nós na Criação. O áudio estava um pouco ruim, mas eu espero que as pessoas tenham conseguido compreender o relato da experiência que você apresentou e também
dos princípios, dos valores, da visão que o Nós na Criação adota e compartilha com aquelas pessoas que querem integrar o movimento. As informações, para quem tiver mais interesse em conhecer, estão disponíveis nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Então, no final, a gente coloca aqui o link para o pessoal poder ter maiores informações. Só quero ressaltar que é bem importante conhecer o movimento Nós na Criação, porque é um movimento que trabalha com um diferencial que o Gustavo falou, que é exatamente a compreensão da ecoteologia, né? Uma compreensão teológica, uma visão bíblica, uma visão sustentada biblicamente, que rompe com essa cosmovisão da destruição, com essa cosmovisão da separação entre os humanos e o resto da criação, mas que volta a compreender biblicamente a narrativa como ela foi descrita e a sua intencionalidade em Gênesis, que é de mostrar que, além de fazermos parte da criação, nós não somos a parte da criação, e também essa história de que somos a coroa da criação não é bem assim, porque Deus nos colocou aqui para cuidar, guardar e cultivar, né? Então está implícito aí, cultivar a ação de manejo adequado da criação. E o cuidar, o guardar, a gente não cuida e não guarda de algo que não tenha valor para a gente, né? A gente só guarda e cuida o que é valioso. E aí a narrativa bíblica está nos fazendo entender o quanto a criação é importante para o Criador, para Deus, e que deve ser, portanto, também para nós. E a gente precisa romper com essa escatologia que trabalha com a destruição de todas as coisas, quando a narrativa bíblica aponta exatamente o contrário. Pela narrativa bíblica, o que a gente vê é um crescimento da glória de Deus se estendendo, da ação de Deus se estendendo sobre a criação. E o que está precisando acontecer é a igreja criar vergonha na cara mesmo, tirar essas vendas que estão tapando os olhos da igreja, fala aqui da igreja como um corpo invisível, o corpo de Cristo, e passar a agir com responsabilidade. Se a igreja cumprisse o seu papel, a sua missão bíblica de ser instrumento de restauração, nem haveria necessidade de existirem esses movimentos sociais, como o movimento ambientalista, por exemplo, que eu faço parte, não haveria necessidade de existir se a igreja estivesse, desde os seus primórdios, cumprindo o seu papel. Né? Da mesma forma como outras áreas também que a igreja precisa ministrar, além dessa área do meio ambiente. Muito obrigado, Gustavo, por você ter ativado aqui essa reflexão. Bom, por último, mas nem por isso menos importante, né, mas tão importante quanto o início, nós vamos ouvir o nosso irmão Saulo, que é do Distrito Federal, faz parte de uma ONG muito conhecida no movimento socioambiental, e vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória e da sua compreensão bíblica sobre a nossa responsabilidade. Saulo, obrigado, e você está com a palavra. Só liga o seu microfonezinho. Tô. Pronto. Alô. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Saulo, sou membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sou da Diocese de Brasília, da Catedral da Ressurreição. Na nossa diocese, eu faço parte das comissões de Direitos Humanos e da Comissão de Ecologia e Sustentabilidade. E como o Fidelis disse, eu faço parte da direção colegiada da Alternativa Terra Azul. Bem, eu sou teólogo, mas não exerço a teologia. Eu sou um ativista ambiental, me considero um ativista ambiental, um ambientalista. É isso que eu procuro ser, porque eu venho reparando há muito tempo que nós vivemos um momento trágico para o ser humano, da passagem do ser humano na Terra. Nós, infelizmente, passamos por um momento complicadíssimo em termos de catástrofe ambiental. Se a gente parasse o mundo agora, todas as emissões de carbono, se a gente começasse agora a retroceder
a gente talvez não teria sucesso. E o nosso encontro aqui hoje é para trazer esperança. E eu queria levar essa proposta à igreja. A minha igreja, por exemplo, tem algumas atitudes que eu considero que são relevantes, mas elas não vão modificar o mundo. Na minha igreja, a gente não usa copo descartável. Na minha igreja, a gente procura economizar luz. Nossos ar-condicionados, nós não temos ar-condicionado no templo e estamos agora com um projeto para tentar refrigerar o templo com água reutilizada da chuva, com bombeada com energia solar, para ver se a gente consegue refrigerar a nossa laje. Nossa catedral aqui na 309, 310 Sul, quem conhece, é um prédio tombado, histórico, não pode ter alterações, e a gente tem essa dificuldade. Mas o que mais me chama a atenção na questão da igreja e da crise ambiental é que nós temos um compromisso não só conosco, não só com Deus, mas com o próximo. E quando Deus fala do próximo conosco, ele fala sempre dos pequeninos. E eu entendo que os pequeninos são as primeiras vítimas dessa catástrofe ambiental. São eles que vão sofrer com calor em excedente, porque nós iremos ligar nossos ar-condicionados. São eles que vão sofrer com a escassez de alimento, com as secas, com a dificuldade de água, com a dificuldade de sombra, enfim, com todos os problemas resultantes da questão da emergência, da catástrofe climática. Minhas filhas são ativistas de um grupo chamado Jovens pelo Clima. Elas sempre dizem, e ela é a Greta Thunberg, que não há planeta B. A Greta Thunberg diz, eu não quero que vocês fiquem acalentados com a minha conversa, eu quero que vocês entrem em desespero. E eu acho que está na hora da gente, enquanto igreja, levantar a voz profética, a voz daquele que clama no deserto e diz, olha, abre um olho, porque daqui para frente, se a gente continuar queimando o Pantanal, se a gente continuar queimando a Amazônia, se os Estados Unidos não conseguir controlar seus incêndios na Califórnia, no Oregon, se a Inglaterra não conseguir controlar toda a emissão de carbono dos seus automóveis, se a China não parar de produzir a base de combustíveis fósseis, se a gente não estreitar nosso relacionamento com a economia de baixo carbono, com energia solar, com energia eólica, mas não esquecendo, sobretudo, que a energia solar, a energia eólica, que a água limpa, que o biodigestor que gera biogás tem que ser utilizado para trazer, amenizar as questões da pobreza e da miséria. Porque hoje se constrói um parque eólico do lado de uma comunidade, a energia passa por dentro da comunidade e aquela comunidade não tem um ponto de energia. Hoje se constrói um parque solar, eu sou especialista na área de energia solar, eu trabalho com energia solar desde 2010, né, já dei treinamento nessa área, e hoje atuo como integrador em energia solar. Se constrói uma usina solar de 250 megas, de 300 megas. Todo dia, nosso honrado presidente sai para inaugurar uma usina solar em algum lugar do Brasil. E aquela comunidade vizinha fica ali sem energia. Mas há esperança, porque, por exemplo, o pessoal da Revu Solar, lá no Rio de Janeiro, no Morro da Chapéu Mangueira, está constituindo a primeira cooperativa de energia solar, aonde aquelas pessoas que moram no Chapéu Mangueira, que é um morro que fica na Zona Sul, logo atrás do Leblon ali, quem conhece o Rio de Janeiro vai saber onde fica, está sendo beneficiada porque ele pode ser cooperado numa cooperativa de energia solar. A Igreja Episcopal Anglicana de Brasília está promovendo, junto ao Inove, uma oficina para capacitar a comunidade da nossa
centro social anglicano na cidade do entorno de Brasília, do Novo Gama, para eles construírem os seus próprios painéis solares homologados pelo Inmetro, e assim poder ligar a energia solar na sua casa e parar de consumir energia hídrica, que, apesar de ser limpa, ela é prejudicial, porque ela vem de hidrelétricas como Belo Monte, que destruíram uma imensidão de área e traz desgraça e contaminação para o povo ribeirinho daquela região. Eu conheço bem o Amazonas, eu trabalhei para o governo do Amazonas durante 12 anos, viajei muitos municípios do Amazonas, e eu conheço bem a realidade daqueles ribeirinhos. E eles estão lá contaminados de mercúrio, por causa do garimpo ilegal. Eles estão lá contaminados com o resto da decomposição das árvores que foram alagadas. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, e a igreja tem que ser protagonista. Eu gosto muito de ler o meu livro de oração comum anglicano, da Igreja Episcopal Anglicana, lá na página 121, quando a gente faz a nossa afirmação de fé, e ele diz assim, eu faço questão de ler aqui para vocês. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Esse é o primeiro parágrafo de uma das nossas afirmações de fé. Eu creio na força da pessoa pobre, e eu quero trabalhar enquanto igreja, para que a gente chegue ao pequenino, a esse pobre, com uma revolução, levando para ele biodigestor, para que ele possa ter biogás em casa e se livrar desses R$90 que custa um botijão de gás hoje. A igreja pode fazer isso. A igreja pode capitanear projetos de energia solar, não para ela também, mas não só para ela pode ter cooperativas para as comunidades que são dependentes dela, e aí botar todo mundo debaixo desse grande guarda-chuva que é uma cooperativa solar, e eles, então, passarem a pagar uma taxa mínima de energia. A igreja pode cooperar muito, ensinando as pessoas a não gastarem em demasiado. A igreja pode ajudar muito quando, no domingo, o estacionamento da igreja não estiver cheio de carros, e sim a carona compartilhada. As famílias podem começar a irem juntas pro coisa. Você chega em qualquer igreja, você vai ver no domingo ou no sábado, depende do que dia que é o seu culto, aí qual é o horário do culto, você vai encontrar o estacionamento cheio, porque cada carro vai 2 pessoas no máximo. Às vezes vai uma família com 4. Mas caberia uma 5ª pessoa, aquele irmão solteiro que está lá esperando a carona, às vezes vai até de ônibus. Esse tipo de atitude é uma atitude revolucionária, uma atitude que vai fazer a igreja repensar os ensinamentos do próprio Cristo, onde ele diz para a gente, traga para a sociedade uma sociedade socialmente justa, economicamente sustentável. Isso tudo está na Bíblia, eu não estou inventando nada. Não estou botando uma letra na boca de Cristo, como tem por aí vários pregadores que costumam fazer, costumam enfeitar. Bem, essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja hoje. Eu acho que nós temos uma missão, e eu acho que nós temos uma missão mais difícil que a igreja já passou em toda a sua existência, que é mostrar às pessoas não cristãs ou afastadas da cristandade que nós somos vozes proféticas dentro dessa questão da climatologia, da crise climática. Eu queria aqui aproveitar ainda para agradecer a Raquel. Queria agradecer também a Socorro, que não pôde participar. Queria agradecer também a Andréia, que falou agora há pouco, lá do Acre. Porque o protagonismo das mulheres é uma coisa que tem que ser incentivada. E nossas igrejas têm enterrado a voz das nossas mulheres.
Isso é inadmissível. Que venham profetisas, que elas tragam a voz de Deus para revolucionar a vida dessas pessoas e as nossas vidas. Eu deixo um graça e paz para a igreja e me coloco à disposição para estar com todos os grupos que desejarem uma revolução contra a crise climática, para um caminho, para uma economia de baixo carbono, e aqui vou ficando. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Enquanto ativista do Terra Azul, estou à disposição. Enquanto membro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e fico feliz de ter participado dessa live. Gratidão, Saulo, pela sua participação. Foi muito bom ouvir você compartilhar aqui vários exemplos de atitudes proféticas que a igreja, que as comunidades de fé, que nós, como cristãos, podemos adotar, né? Vários exemplos que você citou aí são estimulantes. E você finalizou falando de algo fundamental para os dias atuais, que é repensar esse modelo econômico para uma abordagem de uma economia de baixo carbono. De fato, a igreja precisa ser voz ativa e instrumento, né, dessa transformação necessária no processo econômico. E aí eu aproveito para a gente ir para a rodada final, finalizando esse nosso encontro, a partir de uma indagação que foi colocada pelo Newton Júnior, e agradeço a todas e todos que estão acompanhando a nossa live. Tem gente aí do Brasil inteiro, pessoas preocupadas com a situação das queimadas, dos incêndios, não só no Brasil, mas também em outros países, como nos Estados Unidos, na Costa Leste, em vários outros lugares. E agradecer, convidar, reforçar o convite que a Raquel fez para, na segunda-feira, estarmos juntos orando a respeito disso, pedindo uma intervenção do Eterno, do Criador, sobre esse processo todo. E deixo aqui para vocês uma questão que aí pode falar aquele que achar que quiser contribuir, que é a respeito disso. Qual é o nosso papel como igreja, de forma bem sucinta, na compreensão das causas dos problemas que nós estamos vivendo? De não ficarmos apenas nas consequências, nos efeitos, na maquiagem, mas de irmos à raiz dos problemas da destruição ambiental que estão no sistema social e econômico que nós vivemos, que decorrem, nós compreendemos biblicamente, do pecado, da ganância, da vaidade humana, mas que se estruturam a partir de relações econômicas de produção que são, em si, destrutivas. E aí, eu deixei aberto para quem de vocês quiser dar uma breve palavra a respeito disso. Começo perguntando para o Vinícius, se você quer fazer seus comentários finais e tocar no assunto, fique à vontade. Gente, a Socorro não pôde participar por problemas técnicos, viu? Alô? Oi, Vinícius, pode falar. Posso falar? Está aberto? Ok. Eu quero finalizar, então, talvez com essa pergunta muito boa, né? Como nós vamos trabalhar com as causas e não as consequências? Quero retomar um pouquinho, talvez, da fala que o Fidelis mesmo trouxe para nós um pouquinho antes, que eu acho que a gente tem que restaurar a nossa perspectiva escatológica mesmo, né? Como nós enxergamos o mundo a partir de todas as escrituras, de toda a narrativa das escrituras, de toda a metanarrativa das escrituras. Quando nós vemos que Deus criou o mundo, o ser humano caiu, se afastou dele, e o pecado está presente, e a consequência do pecado é toda essa degradação, que envolve a degradação com Deus, essa ruptura com Deus, a ruptura com você mesmo, com o outro e também com a criação, algo que tem se falado bastante ultimamente. Nós temos que focar que a narrativa nos aponta
também para Cristo como a grande chave e resposta a tudo isso, como a grande esperança, e nos aponta também para novos céus e nova terra. Tratar as causas e não as consequências é nós resgatar uma nova narrativa. O mundo ele foi criado para ser uma boa criação. Tratar as causas é quando nós talvez conseguirmos incorporar o mundo de Deus, a cosmovisão cristã, como se diz, tem se dito bastante também. Enquanto a nossa mente ainda estiver focado no eu, enquanto o pecado for realmente o centro da vida e os nossos ídolos formarem o nosso destino e determinar quem nós somos, as causas vão continuar sendo fundamentais. Eu creio que nós temos que realmente mudar nossa narrativa. Existe uma outra narrativa que as Escrituras têm insistido para que nós lembremos. E eu quero encerrar com essa palavra. Eu creio que nós devemos continuar fazendo. Existem muitas coisas, existem muitos debates para nós descobrir como contribuir de uma maneira mais efetiva, mas acima de tudo eu quero dizer, olha, nós temos que continuar crendo no Evangelho, crendo na esperança, crendo no que Deus, de maneira surpreendente, pode fazer na nossa vida. E que há uma promessa de novos céus e nova terra, e eu creio nisso, eu vivo a partir disso. Eu trabalho com o meio ambiente, trabalho com a igreja, porque eu creio nessa esperança, o que o Tom Wright fala, ser surpreendido pela esperança. E nós temos que trazer essa esperança para cá e viver a partir dela. Daí as nossas causas, elas vão ser transformadas, eu creio. Deus abençoe. Gratidão A de todos. Obrigado, pastor Vinícius. Muito bom estar contigo aqui nessa tarde. Espero que nós tenhamos um momento de nos encontrarmos pessoalmente após essa pandemia. Muito bom mesmo. Felipe, você gostaria de fazer os seus comentários também? Eu acho que, complementando o que o pastor falou, eu acho que essa sociedade corrompida pelo pecado que nós vivemos, e a nossa esperança é Cristo, eu acho que o viver o já, mas ainda não, essa esperança da gente estar trabalhando, para a redenção, para a volta de Cristo, e essas três coisas que eu havia falado no começo, que tudo nós fazemos voltado para a glória de Deus, com a finalidade onde nós encontramos e percebemos e entendemos, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade como seres humanos que nós temos aqui, e ao mesmo tempo também a questão da relação com o próximo. E falando da relação do próximo e com o próximo, a palavra de Deus ela já fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então você acaba sendo a terceira pessoa nessa relação, Então é fundamental esses três pontos e viver nessa esperança. Eu entendo que de uma forma bastante prática, onde que talvez muitos ficam perguntando como que eu posso ser mais relevante, como igreja, como que eu posso ser mais atuante. Talvez eu acho dentro da comunidade, para aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, o trabalho que alguns falaram aqui, até o pastor falou, eu acho que a escola ela é um estupim, eu acho que a escola ela é um despertar da comunidade. E aí, quando você, como igreja, você começa a atuar de uma forma bastante relevante, principalmente na questão de trazer a conscientização, de falar a respeito da criação, da natureza e a responsabilidade que nós temos como igreja dentro da comunidade, você acaba envolvendo toda essa comunidade, todos os familiares. É uma forma que a igreja ela pode ser atuante, ela pode ser relevante, ela pode viver o já e o ainda não, mesmo numa sociedade completamente corrupta, uma sociedade completamente caída. Então, eu acho que fica aí as minhas considerações finais e que Deus abençoe a vida de cada um. Gratidão, pastor Ivaldo, pelas suas palavras aí, pela sua compreensão do reino de Deus, que traz essa mensagem de esperança e de engajamento necessário a todos nós. Também espero estarmos juntos um dia aí,
após esse processo pandêmico passar, algum encontro, quem sabe, do Renovar Nosso Mundo, né? Quero aproveitar para reforçar o convite para as pessoas que estão assistindo, que queiram conhecer mais ou fazer parte do movimento, o link está disponível aí nos comentários. Vamos ao Ivaldo. Pastor Ivaldo, você gostaria de fazer alguma consideração? Ele estava com um pouquinho de problema na conexão, acho que deve ter caído, né? A nossa irmã Andréa, a Creana Capixaba, né? Está com a palavra, irmão. Um período desse, num momento desse que a gente está passando, né? Pelo que a gente conhece do Evangelho, ninguém tem mais esperança a oferecer a não ser o Evangelho. A ciência não tem, tecnologia não tem, nenhuma religião tem. A única esperança para o ser humano, né, ela está contida no Evangelho. E quando a gente conhece essa palavra, quando a gente aprende a origem, né, por que o caldo desandou, por que a situação está como está, a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina a respeito disso. E a Bíblia traz uma palavra de esperança, porque, como foi falado pelos irmãos, as coisas não vão ficar assim, mas o Senhor fará novos céus e nova terra. Há uma renovação, há uma promessa do Senhor, digo até mais, não é nem promessa, é um decreto de Deus, né? Com relação a isso. E a nossa responsabilidade, a gente, em vez de ficar parado esperando o que Deus vai fazer ou acontecer, a Bíblia fala, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala no capítulo 5, versículo 18, que nós recebemos do Senhor, né, porque fomos reconciliados com Deus. Então, o irmão citou ainda há pouco, a origem é o quê? O pecado. O pecado detonou tudo, né? Ele destruiu o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com a criação. Mas a Bíblia tem uma boa notícia, o Evangelho tem uma boa notícia, né? Há reconciliação para nós. E há reconciliação para todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, ele nos deu isso através da sua morte, do seu sacrifício, ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou. E o que eu acho fantástico desse versículo é quando ele diz, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Gente, isso era para a gente estar escrito na testa, mandar tatuar, mandar botar na cidade inteira, né? Nós nascidos de novo, pela graça de Deus, fomos alcançados, não fomos nós que alcançamos o Senhor, fomos alcançados, apesar de sermos como somos, nós fomos alcançados por Ele e recebemos isso, olha, está em nossas mãos, o ministério da reconciliação. A gente observa o cenário político do Brasil hoje, e eu estava ouvindo o comentarista dizer que nos próximos 10, 15 anos, a presença evangélica no cenário político vai ser muito mais forte, e ele disse, falando isso não como uma coisa boa, mas como algo terrível, né? No entender dele, pelas pautas, algumas pautas que são colocadas hoje, a gente vê que o nosso, como evangélicos, né, o nosso poder de influência está aumentando. No entanto, você não ouve pauta, por exemplo, com relação ao cuidado com a natureza da criação. Pelo contrário, ao contrário disso, né? Ao contrário disso. Então, apesar de a gente ter muito... está crescendo o nosso poder, vamos colocar assim, a nossa influência política, mas as pautas são terríveis. Diminuir imposto, né, para uns, pautas morais, mas você não vê movimento, gente se organizando, os cristãos se juntando, assim como uma voz, né, na sua cidade ou no país,
para lutar, para militar por essas causas ambientais, que são seríssimas. Eu moro no Acre, nós estamos agora com um período terrível de queimada, né? Aumentou muito em relação ao ano passado. Eu saio para caminhar cedo, abro a janela, minha primeira respiração são fumaças, né? E essas fumaças, elas estão intimamente relacionadas com problemas cardíacos e cânceres no futuro. E isso, com a pandemia, é o que alguns cientistas estão chamando de tempestade perfeita, né? Do que pode acontecer aqui na região amazônica e em outros estados do Brasil também, né? Então, eu vejo assim, a gente precisa se apropriar como filhos de Deus, né? Como igreja, do nosso ministério da reconciliação, né? Como nós lembramos de Neemias, o Senhor nos dá instrumentos para isso, Ele tem estratégias. A questão é que a gente não se importa com isso, a gente tem outras pautas, né? Outras pautas que parecem ser mais importantes, mas não são. A gente não tem um planeta B para ir, né? O Senhor vai renovar, tudo bem, mas e até lá? A gente pode durar... Quanto tempo isso vai durar? Mais 100 anos? Mais 50? A gente não sabe. Se essa renovação ocorrer, por exemplo, depois de 2050, nós vamos ter 9, 10 bilhões de pessoas no planeta. E aí? Né? E aí, como é que vai ser? O que a igreja estará fazendo no momento desse? A gente pensando na igreja brasileira, o que a gente estará fazendo? Quais serão as nossas pautas quando a gente pensa daqui a 30 anos, né? A considerar o que nós estamos fazendo hoje, parece que não vai ter muita mudança. E eu penso que é importante a gente incluir essa temática, né? A teologia da criação, o cuidado da criação nos púlpitos. Isso tem que ir para os púlpitos, isso tem que ir para a escola dominical, isso tem que ir para as crianças, isso tem que ir para os jovens, né? Isso precisa ser a nossa preocupação hoje. A gente precisa educar os nossos irmãos com relação a acessar a informação científica confiável, né? E a gente está passando por um processo de deseducação. Isso é uma loucura, não é verdade? Uma loucura. Você tem um monte de gente acreditando que a Terra é plana. Que loucura é essa? Que vacina é feita para matar os outros, né? A gente está voltando no tempo. Que maluquice é essa? E essa maluquice está no meio cristão evangélico, né? Em grande parte. Então, a gente precisa investir em educação, né? Em fazer as pessoas, incentivar as pessoas a acessarem informação de qualidade. Eu, inclusive, quero pedir a uma colega que está nos acompanhando, Elaine, uma pesquisadora, que ela coloque um link, por favor, Elaine, aí, sobre aqui no Acre, em vários lugares no Brasil, existem alguns sensores de fumaça que eles dizem como é que está a qualidade do nosso ar, né? E a gente pode fazer esse acompanhamento online, entendeu? A gente olha aqui e fica assombrado todo dia, em muitos lugares do Brasil também. Então, nós precisamos acessar essas informações, precisamos nos mobilizar para realmente cumprir esse nosso ministério da reconciliação, né? Partindo de contexto bíblico, uma cosmovisão bíblica, né? Como foi falado, uma escatologia, vamos dizer, corrigida, e também informações científicas de qualidade, confiáveis, para a gente poder exercer nossa cidadania como brasileiros e exercer nossa cidadania como cidadãos dos céus, né? A gente precisa disso. Obrigada, desculpa aí ter falado demais. Gratidão, minha irmã. Vejo que és profeta, viu? Vejo que és profetiza, e profetizaste muito bem. Eu estou com muita vontade de conhecer aí. Eu ainda não conheço o Acre. São 2 estados da região norte, daqui da Amazônia, que eu ainda não conheço, o Acre e Roraima. E fiquei muito curioso, com vontade de conhecer essa área que você trabalha aí dentro do campus. 100 hectares, é uma área bem grande. E que bom que você está tendo essa oportunidade de ser instrumento de Deus para a restauração da criação aí nesse território brasileiro. Muito obrigado.
Pastor Ivaldo voltou, né? Estou vendo a máscarazinha branca ali, acho que é ele. Você quer falar um pouquinho, meu irmão, suas palavras finais sobre essa... Acho que acabou de cair. Vamos para o Gustavo, então. Gustavo, fique à vontade, meu querido. Acho que vai dar para mim melhor agora. Pois é, responder essa questão é um desafio bastante, né? Eu acho que a igreja, ela primeiro tem que se arrepender. Tem que se arrepender, e aí, nossa, tem que se arrepender da nossa diferença com os pobres, da nossa diferença com a vida porque por muito tempo, por existência, está fora, né? Pelo menos a centralidade do quando se está uma coisa muito marginalizada, é excluída até, né? E um arrependimento não só no sentido de esquecer, ou coisa do tipo, mas mudança de mente, né, no sentido dúvida. E mudar a mente significa olhar para a realidade e lidar com o que a gente vive, sem fechar os olhos, né? Porque o negacionismo, ele é uma forma de ignorar as dores da criação. Quando a gente nega as evidências científicas, a gente nega que a criação está revindo, a gente está ignorando que a gente deveria estar com os produtos mais atentos, né? Porque é o gemido da criação, com as dores de parto, né? E por vezes essa escatologia fatalista e escapista serve de justificativa, na verdade, para a gente se eximir e falar, não, tudo vai acontecer quando Jesus voltar. Então, a igreja é a metodologia de Jesus para fazer isso. Deus escolheu na igreja fazer corpo para que a gente pudesse alcançar e assim toda. E anunciar o evangelho a toda a criação. Algumas pessoas até me perguntam, como é que eu vou anunciar o evangelho para a árvore? Da maneira que ela vai entender. Não é que eu falo para ele que é surdo, ela vai entender. Então, nem sempre vai vocalizar o evangelho, né? Mas ser braço de Deus, ser ação no corpo de Cristo, onde é que a gente vai? Então, sem o diálogo com consciência, com saberes profissionais, a igreja vai continuar sendo aquela perseguição. Eu acho que é quase irrelevante, né? Muitas vezes até um problema, né? Justificando e reforçando políticas de destruição. Porque, olha como uma coisa desafiadora, né? Com certeza é um estado de pecado no mundo que vai gerar os problemas ecológicos que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, como se diz isso, sem a gente pensar a realidade dele, pode ser uma forma de, ao mesmo tempo, falar, não tem tempo para resolver, né? Para eles. E a questão não é bem assim, até porque se o ser humano está aí há 315 mil anos, pelo menos, não tem mais de 200 anos que a gente está gerando uma destruição de impacto em escala global. E isso é que a gente já tem uma população bem grande há algum tempo, né? Então, o que é isso? Né? Existe um debate científico a respeito das causas da destruição ecológica atual. Primeiro, vamos dizer que a gente está numa nova era, né? Na era do antropoceno, uma nova era geológica, em que o ser humano tem um impacto tão grande na criação, né, na Terra, que ele é a maior força geológica existente hoje. Mas muitas pessoas vão questionar, e isso é na era, né? Antropoceno, será que antropos, né, todos os seres humanos são igualmente responsáveis por essa destruição? E outra, será que eles recebem, né, são atingidos, impactados de forma direta? Eu acho que não. Então, se todos somos pecadores, nós ocupamos também lugares diferentes nessa estrutura social pecaminosa, né, na Babilônia, como a Bíblia vai dizer, e existe hoje, até hoje. Não deixa de ser peregrinos, exilados na Babilônia. A gente tem que reconhecer isso. E o cristianismo sempre vai ser contracultural. Ele nunca vai ter espaço para idolatrar ou aceitar de forma acrítica qualquer tipo de governo, qualquer tipo de economia, qualquer governante, né, como infelizmente, boa parte da igreja fechando os olhos para os científicos no Brasil. Então, o desafio é se arrepender e conversar e ouvir as pessoas, ouvir os gemidos da criação, reconhecer os dados das evidências, não fingir que a gente não tem nada a ver com isso e depois a gente vai para o céu. Deus nos chamou e nós somos a metodologia de Deus para começar, para iniciar, né, a materialização do reino entre nós. E o reino é a vontade de Deus sendo feita plenamente na terra, como ela fica no céu. A gente não pode se eximir, a gente não pode fechar os olhos, não pode tapar nosso corpo. E nosso papel é falar por aqueles que têm sido oprimidos, né,
no Provérbios 31, né, vai ser fale pelo povo, fale por aquilo que não pode clamar. Então, tem que vocalizar isso, com certeza. E é um prazer estar aqui, tentando, buscando falar um pouco, trazer o reino que nós temos. Obrigado, Gustavo, pela palavra que você trouxe aí, do necessário arrependimento das obras más, né, que nós temos praticado, e que é preciso também denunciar esse pecado corporativo que é praticado nesse modelo social que a gente vive, tal qual os profetas faziam no tempo da narrativa bíblica. Quero reforçar o convite que o pastor Werner está fazendo aí, para que todos que estão participando aqui da live, assistindo, nós que também estamos aqui, nos comprometamos com o plantio das mudas de árvores. A Raquel vai falar um pouco sobre isso aqui ao final. Eu quero chamar o pastor Ivaldo. Será que a gente já consegue agora ouvir o pastor Ivaldo? Está naquele pedacinho mais bonito do Brasil, ali em Pernambuco. Ô lugar abençoado. Pastor Ivaldo, já está nos ouvindo? Alô? Opa! Ótimo, estamos ouvindo. Então, eu queria agradecer ao convite, Raquel e todo o grupo, né? Agradecer por esse momento de estar dialogando com o Brasil. E também incentivar que cada líder, que cada pastor, cada pessoa pudesse inserir na agenda da sua igreja o livro Porque Deus Amou o Mundo. É um trabalho entre a igreja e as ODSs. E aí, no processo de ser igreja e de caminhar enquanto igreja, e lendo e atualizando a igreja nesses desafios que a gente encontra. Claro que hoje a gente está debatendo o desafio 12, né, 13, que diz respeito à questão das mudanças climáticas. Enfim, eu queria encorajar que nessa caminhada pudéssemos incentivar um estilo de vida simples. Ter o cuidado de rever o uso de nossos recursos quando estamos construindo e fazendo a manutenção do templo, pensando no uso das madeiras e de todo equipamento que a gente utiliza para fazer um templo luxuoso, mas que tem um preço alto com relação ao meio ambiente. Um estilo de vida simples também é repensar, precisamos estar indo todo mundo de carro para a igreja? A gente precisa pensar nos nossos usos como testemunho do Evangelho. Evitar os desperdícios de alimento, de energia, de água, e tantas coisas que a gente desperdiça que causam um custo muito alto para a criação de Deus. Pensar na redução, na reciclagem, na reutilização das coisas que a gente está fazendo uso e a gente descarta sem prestar atenção de que aquilo poderia ser reutilizado para alguma outra função. O artigo 8º, né, o ponto 12.8 das ODSs, ele traz uma proposta interessante também, de a gente garantir que as pessoas em todos os lugares, inclusive nas nossas igrejas, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a própria natureza de Deus. A gente precisa incentivar isso. A gente precisa se utilizar do discurso, da pregação, do sermão, e introduzir elementos que vão contribuir para a proteção do meio ambiente. Também a sugestão de trabalhar em rede de proteção, de apoio. A experiência que nós estamos desenvolvendo aqui em Gaibu, nós construímos uma rede a partir da Igreja Anglicana com o CAD, com o Centro da Minério do Cabo, que a gente trabalhou muito a questão de gênero, com o Instituto Manguimá, que é uma instituição que trabalha com pesquisa na área do ambiente, do manguezal,
o Copoma, que é um comitê que a gente montou com essas organizações, são 22 organizações que a gente trabalha para formatar esse tipo de desenvolvimento. Enfim, eu quero incentivar que a gente possa pensar e trabalhar com maneiras simples de ver que pode ter impacto muito forte na vida da sociedade, da comunidade, do meio ambiente como um todo. Eu agradeço, então, por esse momento e espero que a gente tenha outros momentos para conversar mais. Estou à disposição. Qualquer coisa, então, a gente pode dialogar fora desse momento aqui, tá? Meu número é 9832-9438. É o meu WhatsApp. Pernambuco é 81 9832-9438. Grande abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado por você ter participado conosco aqui e compartilhado essa experiência, sabedoria de vida e compreensão bíblica também. Bom, o Saulo teve que sair, infelizmente, ele não pôde ficar para dar as considerações finais dele. Quero agradecer a todas e todos que participaram aqui conosco e devolvo agora a palavra para a Raquel, agradecendo também a Raquel ao convite. Obrigada, Fidelis, obrigada a todos que estiveram com a gente até esse momento, obrigada a todos os participantes. Só para encerrar, que travou o meu computador no começo, que eu queria mostrar para vocês as próximas ações que Renovar Nosso Mundo preparou para levantar nossa voz contra as queimadas, contra a destruição dos biomas que a gente tem, infelizmente, visto, né, de longe, alguns de perto, como a Andréa e o Tiago, que está nos ouvindo aqui, pessoas que estão sofrendo diretamente com as queimadas lá em seus territórios. Mas Renovar não poderia ficar de fora, e a gente quer convidar todos os cristãos e cristãs, todas as igrejas evangélicas, a levantarem sua voz também contra tudo isso que tem acontecido. Primeiro a orar, e depois também a exigir que nossos governantes façam alguma coisa urgente com relação a essas questões. Então, eu vou compartilhar, que Deus permita que não trave novamente o meu computador, mas acho que agora vai. Vocês estão vendo? Alguém fale aí sim, por favor, que eu não estou vendo mais Sim. Então tá bom. Sim, sim. Esse é o convite para segunda-feira, dia 21... Deixa eu colocar aqui. Dia 21 de setembro, às 8 horas da noite, vai ser uma reunião de oração comunitária pela criação. Nós vamos orar por chuvas no Pantanal, Cerrado e Amazônia, e para que os nossos governantes ajam com urgência no combate às queimadas. Vai ser uma reunião de oração via Google Meet. Então, está aí o link, é só clicar e entrar em nossa reunião. Todos são bem-vindos. Outro momento de oração, especialmente para aqueles que não estarão conosco nessa oração virtual, que cada um compartilhe essa oração pública. Então, algum microfone aberto aí que está vendo. Obrigada. Então, uma outra sugestão de Renovar, além da reunião presencial na segunda-feira à noite, é que cada um compartilhe essa oração pública, que é um cartão, em suas redes sociais, né? Que é: meu Deus, faça chover em nossos biomas em chamas e faça com que nossos governantes ajam agora no combate às queimadas. É uma forma da gente se manifestar. E um terceiro convite é uma campanha virtual para além de orar, estamos também convidando as pessoas a reivindicarem publicamente a ação urgente de nossos governantes no combate às queimadas. Então, você faz um cartaz parecido com este, tire uma foto, compartilhe aí nas suas redes sociais e nos marque para que a gente consiga divulgar também nos canais de Renovar Nosso Mundo. E por último, como o pastor Werner já disse, a gente quer encerrar esse tempo da criação, que se encerra dia 4 de outubro, com um ato simbólico, Jubileu pela Terra, plantando no mínimo 50 árvores, onde cada igreja ou grupo
tome a iniciativa de plantar 5 árvores em uma área e compartilhe com a gente fotos desse plantio, da oração também, como foi sugerido, para que a gente, que isso também seja um ato pelo jubileu da Terra, né? Eu acho que vai ser um ato bonito de encerramento do tempo da criação. Então, muito obrigada por estar conosco até esse momento. A gente encerra aqui encerramos aqui a nossa live e convidamos vocês para a próxima live, a última live, sexta-feira que vem, onde o tema será encantamento com a criação em tempos de pandemia. Obrigada a todos, tenham uma boa noite e um ótimo final de semana.